alunos e alunos do oitavo ano, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Vivian e na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre História e Arte. Você pode acompanhar esse conteúdo no volume 2 do seu livro didático de História e no volume 2 do seu livro didático de Artes. No livro didático de Arte, você pode acompanhar o conteúdo entre as páginas 19 e 27. Bom, hoje a gente vai entender um pouco o que é um movimento artístico e a gente vai utilizar como exemplo o movimento da arte concreta e também da op art. Beleza? Então vamos lá. O movimento da arte concreta surgiu no início do século XX, quando o artista e teórico Theo van Delburg escreveu um manifesto chamado As Bases da Arte Concreta. E é com base nele que se deu nome ao movimento. Mas antes da gente falar um pouco mais sobre esse movimento artístico, a gente vai entender o que é um movimento e também o que é um manifesto, beleza? Então vamos lá. Existem diferentes tipos de movimento. Por exemplo, os movimentos sociais. Os movimentos sociais surgem quando diferentes pessoas que têm um interesse e uma causa em comum se juntam para manifestar a sua insatisfação com alguma injustiça social. São ações coletivas que buscam promover mudanças na sociedade e também levantar discussão sobre problemas sociais. Alguns exemplos são o movimento negro, o movimento feminista, o movimento LGBTQIA+, o movimento estudantil, entre outros. Também existem os movimentos intelectuais e filosóficos. Esses são movimentos que têm em concordância algum determinado assunto. E eles também podem ter características em comum, como o período em que surgiram e o local, além da língua. Os intelectuais e filósofos que formam esses movimentos podem ter ideias discordantes entre si, mas eles vão ter sempre uma mesma linha de pensamento que vai guiar o movimento como um todo. Normalmente, esses movimentos são descritos com um sufixo ismo, como, por exemplo, o sulfismo, o marxismo, o darwinismo, o modernismo e o iluminismo. Vamos utilizar o iluminismo como um exemplo para você conseguir entender isso um pouco melhor. Você já estudou ele lá no seu volume 1 do livro didático de História, mas você também pode acompanhar lá na página 2 do volume 2 do livro didático de História. O iluminismo vai ser um movimento intelectual e filosófico que surgiu na Europa na metade do século XVII. As principais características do iluminismo vão ser questionar o poder absoluto do rei, também vão questionar a influência da igreja sobre o Estado e a utilização de um sistema econômico mercantilista. Os filósofos e intelectuais do iluminismo poderiam discordar em alguns assuntos, mas essas três características que eu aqui citei para você vão estar sempre presentes no pensamento deles, propondo, sobretudo, uma quebra com o antigo regime. O movimento do iluminismo vai surgir na Europa, mas ele vai se disseminar pelo mundo e vai influenciar diversos movimentos emancipatórios, como, por exemplo, a independência dos Estados Unidos e também aqui no Brasil, movimentos como a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira. O movimento artístico é uma tendência ou um estilo de arte que tem características em comum. Essas características podem ser os seus objetivos, a sua filosofia, o seu local de origem, a sua data de origem e até mesmo os seus artistas formadores. Eles também podem ter, em alguns casos, um manifesto. Os movimentos artísticos, tendo todas essas características que eu falei aqui com vocês como formadoras, vão ser mais presentes na arte moderna, tendo como seu primeiro representante completo o impressionismo. Os historiadores da arte separam os diferentes períodos, estilos e movimentos para facilitar o estudo das diferentes produções artísticas. Algumas vezes essa separação é feita pelos próprios historiadores, como por exemplo a separação entre uma arte contemporânea e a arte pós-moderna. Mas algumas vezes são os próprios artistas que definem os seus movimentos, e eles podem fazer isso por meio de manifestos. Mas o que é um manifesto? Bom, manifesto é um gênero literário
que ele vai ter uma escrita dissertativa e ele tem como seu principal objetivo discorrer sobre algo e persuadir, ou seja, convencer o leitor sobre aquilo que ele está falando. É uma declaração de princípios e intenções bem definidas, que normalmente vão ter argumentos convincentes para tentar persuadir o leitor a aderir àquele manifesto. Ele pode ser utilizado como uma maneira de expressar a sua opinião, reclamar sobre algo ou sensibilizar a opinião pública. A gente tem um exemplo de diferentes manifestos ao longo da história, como por exemplo o Manifesto do Partido Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels. A gente também tem o Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, falando sobre o movimento modernista no Brasil. E a gente também tem o Manifesto sobre as bases da arte concreta de Theodor Dusberg, que a gente já tinha comentado um pouco aqui e que a gente vai utilizar como exemplo. O Manifesto As Bases da Arte Concreta foi escrito por Theodor van Dusberg e foi publicado em 1930. Nele, ele coloca algumas das bases da arte concreta. A gente vai ler alguma delas aqui agora. Lá no seu manifesto, então, ele vai escrever que a obra de arte deve ser concebida primeiramente na mente do artista. A obra não deve representar sentimentos, ou seja, o lirismo deve ser excluído. A obra deve conter superfícies e cores. O quadro não tem outro significado além de si mesmo. A construção do quadro deve ser simples, visando a absoluta clareza. A técnica deve ser mecânica e matemática. Levando isso em conta, a gente pode dizer então que a arte concreta vai valorizar acima de tudo a abstração geométrica, ou seja, a utilização de imagens e padrões geométricos para sua composição. É uma arte que não deve ter referências simbólicas, ela deve se expressar da maneira mais clara possível. Na arte concreta não existe um significado oculto, ela é o que é. E agora a gente vai utilizar alguns exemplos aqui para conseguir ficar um pouco mais claro essa ideia. Essa obra aqui do lado de Theodor van Dusberg, que é o criador do manifesto que a gente falou sobre as bases da arte concreta, se chama Esboço para um Vitral da Escola Cristã. E aí você me pergunta, professora, mas o que significam essas formas? Eu acho que o vermelho significa o sangue derramado durante as guerras. Não. Esse retângulo vermelho simboliza um retângulo vermelho. Esse retângulo amarelo é um retângulo amarelo. Não existe um significado oculto sobre essa obra. Ela é, assim como o seu título traz, um esboço para um vitral. Na obra chamada Composição, a mesma coisa. Aqui ele não está tentando representar nada mais do que uma composição de diferentes formas geométricas. Nessa obra de Max Biel, a mesma coisa. Não existe um significado oculto por trás das formas. As formas são em si mesmas geométricas e é somente isso que elas estão representando. Uma composição harmônica entre diferentes formas geométricas. Agora a gente vai falar um pouco sobre a Op Art. Op Art, que vem do inglês Optical Art, que significa arte óptica, e pode estar relacionada com o olhar, com o que é ótico, com ilusões de ótica. Essa vertente artística vai surgir na década de 1960, e a sua primeira exposição vai acontecer em 1965, no MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova York. Ela continha várias obras que buscavam dar impressão de movimento aos olhos humanos, causando uma ilusão de ótica. São obras que parecem tridimensionais, que passam um efeito de brilho e de vibração. Eles vão se utilizar principalmente de formas geométricas e cores contrastantes para causar essas ilusões. Uma das suas principais características é que ela é feita pensando na participação ativa do contemplador da arte. Ou seja, se não tiver alguém para olhar aquela obra de arte e sentir o efeito da ilusão ótica, ela não tem sentido. Agora, para você entender melhor, eu vou dar alguns exemplos. A gente tem aqui do lado uma obra do Victor Vasarely. Nessa obra, você tem um efeito de que ele está representando um túnel,
mas na verdade ele só está fazendo a utilização de vários retângulos com cores coloridas e que causam o efeito de tridimensionalidade. Nessa outra obra, também do Victor Vasarely, a gente tem a impressão de duas bolas sobre a tela, mas na verdade ele consegue causar esse efeito usando cores contrastantes e diferentes formatos e tamanhos de bolas. Nessa obra de Bridget Riley, que é um dos principais nomes do movimento, a gente tem a impressão de movimento e vibração, que é causada pela sobreposição entre ondas brancas e pretas, e a utilização de cores como o vermelho e o azul para trazer o efeito de tridimensionalidade. Bom, gente, então eu vou ficando por aqui, mas antes de você ir embora, eu queria deixar a sugestão de uma atividade para você fazer, beleza? Você pode acessar ela aqui na descrição do vídeo, mas eu também vou explicar ela aqui para você. Essa atividade consiste em você criar o seu próprio movimento. Pode ser um movimento artístico, intelectual e filosófico ou social. Você escolhe. Ao criar o seu movimento, lembre das características sobre cada um desse tipo que eu falei aqui no vídeo. Depois de decidir qual vai ser o seu movimento, você vai escrever o manifesto desse movimento. Ou seja, você vai escrever as diretrizes que guiam o seu movimento e também vai tentar persuadir, ou seja, convencer o leitor a fazer parte do seu movimento, utilizando argumentos convincentes. E não se esqueça também de dar um nome para o seu manifesto e para o seu movimento. Depois de ter criado o seu manifesto, você pode também criar uma bandeira para o seu movimento. Para criar essa bandeira, você pode utilizar como base a arte concreta e a op art, das quais eu comentei aqui no vídeo. Ou seja, fazendo a utilização de elementos geométricos e, se você quiser, também da ilusão ótica. Então é isso, eu conto com você para fazer essa atividade e eu te vejo no próximo vídeo, onde eu comento um pouco sobre ela. Beleza? Até lá, então. Tchau, tchau!